Olá pessoal, sejamos todos bem-vindos a mais um momento de comunhão espírita, a mais um momento de reflexão evangélica, onde estudaremos um texto trazido por Allan Kardec no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, intitulado A Carne é Fraca, que muitas vezes, diante da nossa imperfeição, diante da nossa característica de espíritos ainda gravitando na órbita do psiquismo imperfeito, nós atribuímos muito das nossas condutas ao nosso corpo, muito das nossas condutas à fragilidade da carne. A carne é fraca, por exemplo, é uma frase que se reverbera ao longo do tempo, que muitas vezes é associada às nossas falhas, aos nossos erros e aos nossos equívocos. E o que é que o Espiritismo tem a conversar sobre isso? Allan Kardec tem um texto maestral em que vem estabelecer uma diferença entre o corpo e o espírito. Particularmente, a primeira vez que eu me deparei com esse texto foi em um carnaval. Me passaram a incumbência de fazer uma palestra num sábado de carnaval a respeito do título A Carne é Fraca. E eu fiquei muito me questionando, eu não conhecia o texto à época, e eu fiquei muito me questionando o que é que eu iria falar num sábado de carnaval, uma palestra espírita, A Carne é Fraca. Fui aos estudos. E nada melhor para a ignorância do espírito do que estudar a obra de Allan Kardec. E deparando com aquele texto, Allan Kardec faz uma perspectiva em relação à lei do progresso, em que todos nós estamos temporariamente presos à matéria, presos ao corpo, estabelecendo flancos, nortes, escolhendo novas oportunidades para o espírito ir se fortalecendo. E Kardec traz naquele texto uma ideia que ele já faz um recorte na questão 257 do Livro dos Espíritos, por exemplo, em que ele vem falar no ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos a respeito dessa dicotomia existente entre o espírito e o corpo. O corpo, conforme registra a questão 257 do Livro dos Espíritos, é um instrumento de trabalho. A depender da interpretação, o corpo é um instrumento da dor. Por que instrumento da dor? Passar, nem que seja temporariamente e novamente, na experiência reencarnatória, é muito difícil para todos nós espíritos. Porque o corpo é um limitador de sentidos, por exemplo. Lembremos de quem a gente ama. Lembremos de quem a gente tanto gosta. Que a gente se restringe a uma linguagem escrita, a uma linguagem verbalizada, para dizer, por exemplo, eu te amo, I love you, em vários idiomas. Mas a gente não consegue significar a psique do espírito. Nós não conseguimos significar, independente do vocabulário que utilizemos, o que bate dentro do nosso coração. Eis um exemplo em relação à limitação do corpo. Mas todos nós estamos nesse processo de aprendizado, todos nós estamos nesse processo de caminhada e temos no Evangelho do Cristo Salvador inúmeras reflexões para estabelecermos um ponto de equilíbrio entre o espírito e o corpo. Jesus nos fala uma perspectiva atemporal em relação ao reino dos céus. Jesus vem nos trazer reflexões, ponderações sobre o tempo. Tempo de esperar, tempo de ressignificar, tempo de resignação, tempo de trabalho. Preso no tribunal, conversando com Pilatos, Jesus, com a sua pontualidade de sempre, disse-lhe que aquele reino não era parte do seu mundo. Quando Pilatos
encarando, conversando com o Cristo, a coroa de espinhos, pergunta: cadê aquele reino que Jesus tanto promete? Se realmente era um profeta, se realmente era um rei, que fizesse ali uma perspectiva de salvação. E Jesus, um espírito muito maturado, leia-se, escute-se, perfeito, com a ponderação que lhe é característica, fala aquela perspectiva, ensinando ao representante romano que o reino de Deus passa longe de ser um julgamento consequente de um martírio. Que o reino dos céus passa longe de ser um julgamento consequente de um calvário. E nós temos também, na perspectiva de Jesus Salvador, uma reflexão para pensarmos sobre a nossa reforma íntima. E a reforma íntima não é fácil. Porém, nós temos várias advertências de como podemos exercê-la em uma perspectiva de tempo e uma perspectiva de ponderação. Certa vez, procuraram Cristo, advertindo-lhe a respeito do pagamento de impostos. Se pagar imposto realmente era devido, querendo novamente colocar Jesus em pontos de polêmica. A sociedade que conviveu com ele lhe levou à seguinte reflexão, lhe levou à seguinte polêmica, esperando, por certo, que ele dissesse que não pagasse impostos. E Jesus, na máxima que reverbera ao longo do tempo, fez a seguinte reflexão: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus, com a maturidade que lhe é peculiar, ele não entra em polêmicas. Ele se dispõe a nos esclarecer. Ele se dispõe a nos ajudar no nosso processo de autossalvação. E do que nós nos salvamos? Nós nos salvamos de si, das intempéries e das influências que o nosso psiquismo atrai. Allan Kardec, no capítulo 14 do livro A Gênese, lá entre os itens 14 e 15, ele vem escrever sobre a importância do pensamento. E tem um texto magistral intitulado Fotografia do Pensamento, em que Kardec vem dizer que tudo que a gente pensa realmente é realidade. Não que eu vá pensar uma comida e ela se plasme aqui na minha frente. Não é isso que o codificador escreve. Mas Allan Kardec ele vem falar sobre a nossa vontade íntima, que tanto é descrita nas obras de André Luiz, por exemplo. E quando ele vem falar sobre fluidos, ele vem dizer que efetivamente nós somos o que pensamos. Somos amor, somos mágoa, somos rancor, somos perdão, somos uma infinitude de pensamentos. Mas tem um que é o nosso pensamento central, que é o nosso tópico frasal, que é o que externaliza a nossa individualidade. E cada um tem a sua própria característica. E esse pensamento íntimo, é esse tópico frasal, é esse impulso psíquico que realmente conduz a ferramenta de trabalho que é o nosso corpo. O corpo é uma ferramenta de trabalho para o espírito. O corpo é matéria. E conforme matéria, ele é inerte. A não ser a excepcionalidade de um impulso neurológico de automatismo, minha mão não vai mexer se o meu cérebro não der o comando. Da mesma forma
que minha boca não vai verbalizar as minhas emoções se eu não senti-las. E eis o ponto do texto: a carne é fraca. As emoções que nós sentimos. Podemos, por exemplo, verbalizar inúmeras palavras, inúmeras frases, mas não conseguiremos esconder efetivamente o que nós sentimos. Porque em uma hora ou outra nós nos revelamos. É uma consequência natural de uma lei divina, de uma lei natural, que é a liberdade de pensamento, que é o livre-arbítrio, por exemplo. E sobre a verbalização e a corporização dos nossos pensamentos, Jesus tem uma frase no seu viés psicológico, e Jesus tem um Q, na verdade um P psicológico muito intenso. Ele nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio. Muitas vezes a gente tenta esconder os nossos sentimentos. Nós tentamos esconder os nossos pensamentos. Mas a gente só consegue fazer isso em uma perspectiva externa. Porque internamente nós pensamos, nós plasmamos e nós emanamos. Ninguém foge de si. E no texto, a carne é fraca, Kardec vem dizer que a carne não é fraca, a carne é inerte porque é matéria. O espírito que é vulnerável. E é o espírito que sofre as influências a respeito das ressonâncias de quem ele é, de quem ele vibra, por quem ele procura. Muitas vezes, a gente, no nosso processo de socialização, se chateia com a pessoa. E a depender dessa pessoa, a depender de onde nós estivermos, se for uma posição de público, a tendência é que não verbalizemos. Mas muitas vezes nós nos expressamos. Quer ver um exemplo? É às vezes quando a pessoa nos magoa, a gente fica calado, com o coração dilacerado, sangrando, triste, e não fala. E aquela pessoa vem, ou às vezes uma terceira, o que é que você está tão calado? O que é que você está tão quieto? Muito embora não veja as nossas emoções, aquelas pessoas sentem. Porque essa interação psíquica é um exemplo de como nós estamos irmanados, de como nós estamos conectados. E a pergunta do texto, a carne é fraca, pode se estabelecer com a seguinte premissa existencial. Quem nós somos? Não na frente das câmeras. Ou, para vocês de casa, não por trás das câmeras. Quem nós somos efetivamente? Kardec escreve sobre isso na questão 872 do Livro dos Espíritos. Ensaio teórico sobre o móvel das ações humanas. Que significa uma perspectiva filosófica e espírita a respeito dos nossos pensamentos. Ele vem dizer, por exemplo, que algumas vezes a gente atribui os nossos comportamentos ao acaso, mas todos nós, em uma relação de causa e efeito, em uma relação de ação e reação, nós vamos estabelecendo premissas, nós vamos fazendo escolhas e nós vamos nos conectando com algumas pessoas, interagindo com outras, frequentando alguns locais. E por falar em frequentar, se você é de Brasília ou pode estar em Brasília
e tem a oportunidade de conhecer a Comunhão Espírita de Brasília, não deixe para depois. Aqui é incrível, quer seja no estudo, quer seja no auditório. E essas conexões que nós fazemos, elas estabelecem medidas de socialização. Qual é o parâmetro, por exemplo, para nós termos uma amizade? Qual é o parâmetro para nós termos um relacionamento afetivo, amoroso, que não necessariamente é a mesma coisa? Relacionamento no ambiente de trabalho. Qual o parâmetro que nós estabelecemos para nos magoar? Será que é tão somente a ofensa do nosso ego? Do nosso orgulho, da nossa vaidade? Porque o perdão ainda nos é difícil. Porque a gente convive mais com a mágoa do que com a libertação, por exemplo. E por falar em libertação, André Luiz, no livro Libertação, traz um exemplo clássico e bastante pontual a respeito do psiquismo que nós temos, da estrutura vibratória dos nossos pensamentos. Naquele livro, no capítulo 10, no finalzinho do capítulo 10, André Luiz vem descrever a cena de uma mulher reencarnada, muito, muito bonita, conforme conta a juventude, numa americanização do português, uma crush dos sonhos. E ele vai descrevendo o tamanho da beleza daquela mulher. Descreve, traz os detalhes e vem com o seguinte recorte. Com toda a sua beleza, essa jovem está indo se recolher. Com toda essa beleza, essa jovem está indo adormecer. André Luiz para um pouco, porque era uma cena, um capítulo que ele estava em atendimento na casa da jovem. E o corpo adormece e ela se desdobra. O que é o desdobramento? Todos nós, espíritos reencarnados, quando nós dormimos, o espírito continua passeando, continua trabalhando, continua pensando, continua se agitando. É isso que dentro da ótica espírita se chama desdobramento. O corpo fica e o espírito desdobra. Ele continua com o seu psiquismo. Independente da característica corpórea que nós temos, é o perispírito, por exemplo, que conceitua o nosso padrão de beleza. E André Luiz, quando aquela mulher dorme, que volta, na verdade, para o campo espiritual, ele descreve a formatação do seu perispírito e, por incrível que pareça, não tem nada de beleza. André Luiz associa a perspectiva perispiritual daquele ser como a uma personagem dos filmes de bruxa. E aí ele traz uma lição no final do capítulo do livro Libertação, a respeito das características do pensamento e as suas reverberações. Ele estava em um atendimento de um casal. E ele vem dizer o seguinte: o homem e a mulher, com os seus pensamentos, atitudes, palavras e atos, criam no íntimo a verdadeira forma espiritual a que se acolhem. Cada crime e cada queda deixam aleijões e sulcos horrendos no campo da alma. Tanto quanto cada ação generosa e cada pensamento superior acrescentam beleza e perfeição à forma perispirítica. Há criaturas belas e admiráveis na carne e que no fundo são verdadeiros monstros mentais. Do mesmo modo, há corpos torturados e detestados no mundo, escondendo espíritos angélicos de celestial formosura. O que é que o benfeitor traz em relação a isso? Que efetivamente o corpo, ele é passageiro.
o corpo, ele se deteriora dia após dia. Que o diga, por exemplo, quem porventura também tenha cabelo branco. Mas o espírito é inquebrantável. A imortalidade da alma e a eternidade que nos aguarda, na qual nós estamos imersos e que nos aguarda, nos ensina bastante que todos temos a progredir. E quando nós estivermos saltitantes, felizes, seguros de si, lembremos que nós somos viajantes do tempo, espíritos aprendendo. E é o erro que leva ao acerto, e não o contrário. Não vamos nos cobrar espíritos perfeitos que ainda nós não somos. E quando nós estivermos, porventura, cambaleando diante das nossas fragilidades, que lembrarmos da expressão a carne é fraca, saibamos que a doutrina espírita nos traz um pensamento de que a carne é inerte. É o espírito que imprime as suas percepções psíquicas ao corpo. E nós temos, quando estivermos cambaleando, quando estivermos no campo gravitacional das nossas imperfeições, dos nossos pensamentos que ainda nos afastam da prática do Evangelho, quando nós começarmos a sentir essa órbita, recorramos à prece. Kardec tem um texto intitulado Eficácia da Prece em O Evangelho segundo o Espiritismo, e que ele vem dizer mais ou menos assim, olhe, falando em fé, Deus não vai resolver os nossos problemas, mas por intermédio da prece, e prece é a mesma coisa que oração, pessoal, é uma lei da adoração. Por intermédio da prece, nós podemos pedir coragem, nós podemos pedir resignação. A prece não resolve os nossos problemas, mas ela nos traz um reforço fluídico. Que por intermédio do reforço fluídico, nós temos um reforço psíquico. Então, se por exemplo, nós temos uma tendência ao alcoolismo, nós temos uma tendência à drogadição, nós temos uma tendência à sexolatria. Quando esse tipo de pensamento nos visitar, primeiro saibamos que é o nosso estado vibracional. São energias que nós alimentamos e são energias que nos alimentam. Recorramos na prece uma estratégia para nos fortalecer. Recorramos na prece, por exemplo, a seguinte frase: meu Deus, me ajuda a dissipar esses pensamentos. Eu sei que são meus, mas eu estou passando por poucas e boas para aprender a conviver com eles. Não vejamos nos nossos pensamentos ruins algo como se fosse inimigos. Não vejamos nos nossos pensamentos ruins sentimentos de vergonha. Em uma perspectiva de pensamento poliano, vejamos nos nossos pensamentos ruins os potenciais que nós temos para melhorar. A carne é fraca. Este vídeo está sendo gravado no Carnaval, segunda de Carnaval. Então, às vezes, a gente associa, eu sou espírita, mas a carne é fraca. Eu sou espírita, o espiritismo condena o Carnaval. Eu sou espírita, eu tenho que ir para um retiro no Carnaval por causa das forças psíquicas que habitam o planeta durante esse período. Não vou fazer juízo de valor se está certo ou errado. Eu vou trazer a máxima do Espiritismo. Quando vem falar que no ambiente que nós estivermos, tentemos vivenciar o amor do Cristo.
as vicissitudes da matéria, por exemplo, as fragilidades do espírito que entoam a frase "a carne fraca", elas não acontecem só no carnaval. É certo que no carnaval existe uma potencialidade psíquica para a vulnerabilidade do espírito em relação à matéria. Mas devemos ter em mente que esse tipo de momento é desafiador. Desafiador para cuidarmos do corpo e do espírito. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, finalzinho, item 11, Jorge, um espírito protetor, cita a seguinte mensagem, intitulada Cuidar do Corpo e do Espírito. Vou fazer um pequeno recorte aqui do meu fichamento que fica grifado. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso espírito, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. A nossa perfeição está não em uma perspectiva ilusionária, que a gente admire, que a gente reverencie. Mas a nossa perfeição está nos mínimos detalhes que precisam ser elaborados pelo Espírito, que é o pensamento. E aqui no finalzinho, ele vem falar um pouco sobre essa questão da perfeição. Nós devemos ter em mente, quando pensarmos essa questão, a carne é fraca, que todos nós passamos por um processo de planejamento reencarnatório. E quando a gente passa pelo processo de planejamento reencarnatório, nós temos as diretrizes das vulnerabilidades do espírito. Nós somos advertidos. E além de sermos advertidos, nós sabemos. E nós voltamos à matéria com o anjo da guarda, com os espíritos familiares que torcem para a gente. Quando pensarmos na fragilidade da carne, saibamos que aquele tipo de pensamento é um momento para refletirmos a respeito do aperfeiçoamento do espírito. Não é fácil. Não é fácil estar na perspectiva reencarnatória. A gente se engana muito. A gente se engana muito com as nossas tentações. A gente se engana muito com as nossas vulnerabilidades. E para quem porventura também seja espírita, nós espíritas temos um caguete. Ah, eu vou errar aqui. Vou errar de novo porque como eu sou imortal, vou ter outra reencarnação, lá na frente eu me ajusto. Muito cuidado com esse caguete. Porque nós iremos nos ajustar. Ou agora, ou daqui a 100 anos. Tenhamos no Evangelho de Jesus um instrumento de reflexão sobre o tempo. Tempo de despertar, tempo de errar, tempo de caminhar. A carne é fraca, porque o espírito é vulnerável. E a condição natural de quem habita o planeta de provas e expiações, transitar, conhecer, se desafiar e sucumbir na fraqueza da carne. Mas saibamos que a carne é temporária e o espírito continua. O carnaval é um feriado voltado para os festejos da vida. E com ou sem carnaval, o espírito continua com os seus desafios. No carnaval, há uma maior potencialidade em relação à fraqueza da alma. Mas que tenhamos no Evangelho e na vida imortal ensinada pela doutrina espírita, um caminho para o fortalecimento do espírito. Até a próxima e fiquemos bem na paz de Jesus.
Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre e amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais.
e agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.